Fala pessoal, tudo bem? Bom, na nossa próxima sequência de vídeos eu vou resolver com vocês agora a prova de matemática da PUC 2019 do grupo 5, tá? Então, assim como eu costumo fazer, né, em resolução de prova, antes da gente, né, olhar as resoluções de questão a questão, deixa eu fazer com vocês uma análise da prova, do que foi cobrado em cada questão e do nível de dificuldade que eu achei em cada questão, tá? Bom, então a prova constituída aí de 10 questões de múltipla escolha, tá? Então a primeira questão era uma questão de inequação do segundo grau, então uma questão bem tranquila, bem clássica, tá? Então essa primeira questão eu considero aí sendo uma questão fácil. A segunda questão era uma questão de aritmética, mais especificamente de MMC, tá? E tem também uma questão muito clássica, três irmãs, uma visita a avó a cada não sei quantos dias, a outra a cada não sei quantos dias, a outra a não sei quantos dias, e quanto que elas visitam as três juntas, quando é que elas vão visitar de novo. Então, uma questão também bem tranquila, é só calcular o MMC, tá? Como a gente vai ver na solução, tá bom? A questão 3 era uma questão de análise combinatória, mais especificamente de princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, ou seja, o primeiro capítulo aí que a gente costuma trabalhar em análise combinatória, e também uma questão muito clássica de formar aí números de três algarismos distintos, etc. Talvez você tivesse um pouco de dificuldade, primeiro porque é análise combinatória, segundo que você não pegava todos os algarismos, né, de 0 a 9, era apenas dos algarismos de 1 a 6, o que talvez pudesse te facilitar, mas talvez pudesse te complicar. Então, vou considerar essa questão aqui de nível médio. Tá? A questão 4 era uma questão de trigonometria, mais especificamente uma questão de arco-dobro. Tá? Então, já traz problemas. Tinha uma outra maneira de resolver, eu resolvi das duas formas, conforme você vai ver aí no vídeo. Eu resolvi por geometria plana e utilizando a solução, acredito que fosse esperada, que era a solução direta por trigonometria, mas eu acredito que os alunos pudessem ter problemas com relação a isso. Tranquilo? A quinta questão era uma questão de geometria plana, mais especificamente uma questão de área de figuras planas. Também uma questão muito clássica que era calcular lá a área da rosácea, lá, formada no quadrado, etc. Mas como envolvia aí fórmula de setor circular, etc., e né, precisava haver uma determinada abstração ali para resolver, talvez alguns de vocês tivessem dificuldade, então eu julgo aí essa questão sendo uma questão de nível médio também, tá? Bom, aí vamos agora para a segunda metade da prova. Questão 6. Era uma questão de potenciação, mas muito tranquila, né? Ele dava as opções, queria saber qual que era o menor. Então aqui eu acho que essa questão não te trazia problemas, talvez um pouco de conta ali, mas acredito que seja tranquilo. A questão 7 eu jogo uma questão difícil, era uma questão de geometria analítica, em que você tinha que esboçar a reação, esboçar a região lá dada ali, duas inequações. Então é um tipo de questão enfim, geometria analítica é um assunto que geralmente os alunos vocês alunos têm muita dificuldade, e não é uma questão clássica, equação da reta, equação de circunferência, né? Então era uma questão ali de esboçar a região, que não era uma questão, não costuma ser uma questão muito cobrada, e por isso acredito que seja uma questão difícil. A questão 8 era uma questão de progressão geométrica e, sendo bem sincero, eu acho ela muito tranquila. Tá? Então ele dava lá o valor da primeira prestação, aí os valores das próximas prestações sempre dobrava, ele queria saber o valor total, ou seja, ele queria saber a soma. Então bastava você saber a soma da PG. E era uma soma, e assim, e nesse caso específico dessa questão, eu ainda julgo ela fácil pelo seguinte, porque você nem precisava saber a fórmula. Você conseguia obter todos os valores e somar. Então você nem precisava lembrar de progressão geométrica. Então por isso que eu julgo que isso é uma questão fácil. Aqui, essa questão é uma questão que eu vou considerar nível médio. Ela era uma questão de equação de segundo grau que parece ser uma questão de sistema, mas no fundo era uma questão de equação de segundo grau. Então, por envolver a imagem de um conceito, você lembra? Convergir ali para uma equação de segundo grau e analisar, etc. Talvez você tivesse problemas com isso. A questão 10 era uma questão de proporcionalidade, também um probleminha muito tranquilo, tá? Mas por conta da organização dos dados, você talvez tivesse problemas, então eu vou considerar aí essa questão sendo uma questão de nível médio também. Então, como a gente pode reparar, a prova está bem equilibrada, alguns incômodos, né, que pelo menos para mim,
Acho que o nível de dificuldade não oscilou e isso é ruim. Isso é ruim para quem está fazendo prova, mas acontece em boa parte das provas. Isso ocorre, tá? É um ou outro concurso que isso não acontece. Com relação a conteúdos, achei que tá ok. Só senti falta aí um pouquinho de geometria espacial e probabilidade, mas, enfim, os outros temas também são importantes, então acredito até que por conta do grupo faça até mais sentido esses temas abordados, tá? Então, é isso, foi uma prova bem equilibrada, o nível médio, achei o nível ok, nem muito fácil, nem muito difícil, como tem que ser, uma questão de estudo das demais, né, para separar ali, né, como a gente costuma dizer, os homens dos meninos, etc. Mas, no mais, a prova foi num bom nível, com os conteúdos aí coerentes aí com o que precisava. Tá legal? Beleza? Então, queridos, no próximo vídeo, então, vamos começar então a ver a resolução de cada questão dessa prova. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá.